Pero nada, aquí estamos y que el Señor pueda ministrar a tu corazón aquello que Él tiene preparado. Amén. Pastor Augusto. Aleluya. Bendiciones, hermanos. Que Deus les bendiga sempre. Que maravilha estar aqui mais uma vez na casa do Senhor e mirar todas essas maravilhas que Deus ha hecho, não, por seu povo. E este momento que o irmão Pedro e sua família han dado este passo, esta decisão, porque de verdade que esta é uma decisão. E nosso irmão ha hecho esto, pois a Bíblia diz que os céus já estão em festa. E nós nos alegramos porque sabemos como é difícil ganhar uma alma para Cristo, principalmente aqui em Espanha. Pero os que é do Senhor, o Senhor está chamando, não? E por isso ha aberto esta porta de salvação aqui. Podemos dizer graças ao Senhor pela vida do pastor Juan, porque ha venido de Sevilha para nós outros aqui, não? O Senhor nos tem regalado este pastor para nós outros. Graças por sua vida, por estar aqui em Espanha, e sabemos que não é fácil ou venir para Madrid. Sabemos que não é fácil esta caminhada dos pastores. Eu creio que, por exemplo, esse câmbio agora de sua casa, não? Há coisas que aún não há em seu sítio, não está aí para arreglar. Mira como é a vida, não? De pastor que tem que cambiar de cidade e essas coisas todas, não é fácil. Pero, irmão, essa é a vida e assim o Senhor hace com nós outros. Nos leva de lugar em lugar para fazer sua obra. Bueno, e pouco vamos fazendo sua vontade. Bueno, irmão, o pastor me ha dado esta oportunidade para trazer uma palavra do Senhor. E digo para você que o Senhor me ha hecho algo que eu estava com um mensagem, e o mensagem era muito simples. Simplesmente a mensagem era sim ou não. Mas essa mensagem não entrava em meu coração. Eu digo, Senhor, o que passa que me gostaria de predicar essa mensagem. Pero não foi assim. E eu digo por la manhã, às 6 da manhã, na hora estava desperto, e Senhor, o que vou predicar? E então me vindo uma palavra, eu digo, bueno, Senhor, então isso eu creio, vou predicar isso. E essa entrou em meu coração. E quero compartilhar com os irmãos esse texto, esta passagem, ou melhor, esse mensagem do Senhor. Que eu estava meditando, o Senhor me levou no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Não, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Os irmãos sabem que ali está uma história do que passou com David e Goliat. Não? Esta é uma história que está na Bíblia. E, irmãos, isto me sacou algo muito forte. Eu disse, Senhor, eu tenho escutado muitas mensagens a respeito de Davi e Goliat. E eu mesmo já prediquei outras mensagens, pero esta me foi distinta. Então, irmãos, eu pus aqui 5 princípios para vencer os gigantes em tu vida. A senhora, pastor, e aparece gigante para nós outros? Pois sim, irmãos, pois que aparece gigantes. Não? Eu mesmo, agora há pouco tempo, estava indo na peleia muito grande. A peleia estava forte. Pero os irmãos perguntavam para mim, como está, pastor? Eu digo, irmão, está bem, eu estou escutando aí que vem de vitória. Eu estava escutando. Estava um pouco lejos, pero estava escutando. Bueno, eu creio que chegou, pastor, a vitória. Não? A vitória chegou. Então, irmão, 5 princípios para vencer os gigantes em tu vida. Eu conto então aqui a história bíblica, não, de David e Goliat, que podemos aprender 5 princípios que nos ajudarão a hacer frente a los grandes desafios ou gigantes que chegam em nossas vidas. Então, meus irmãos, são 5 princípios. Eu vou já dizer os 5 aqui. Se tu queres apontar, se tu queres fazer algo, pois grava aí. Põe isso aí, apunta hacia algo. 5 princípios. Primeiro, a importância de conhecer a Deus. E pensa por aqui. Segundo, devemos conhecer as armas com as quais contamos. Tu tens que saber quantas armas tens para contar com elas. Terceiro, necessitamos conhecer a nós outros mesmos. Quarto, não devemos deixar-nos intimidar por lo que vemos ou oímos. Número 5. Nuestro maior desejo deve ser de Deus, que Deus seja glorificado.
em todas as lutas, em toda dificuldade. Hermanos, nosso desejo maior tem que ser este: o Senhor será glorificado. Então, começando essa história bíblica, encontramos esse relato em la história de David e Goliat, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. A base, hermano, do êxito de Davi. Vamos olhar. Primeiro, então, como eu disse, Davi conhecia a Deus. Hermano, isso é fundamental em nossa vida. Se tu conheces a Deus, tu pode estar tranquilo em meio da tempestade. É assim ou não é, pastor Juan? Tranquilo em meio da tempestade, se tu conheces a Deus. Agora, se tu não conheces, bom, os poucos pelos que já tem na cabeça, se cairão todos. Vale? Então, Davi conhecia, hermano, um pouco. Eu vou dizer um pouco do poder de Deus. Não era, Davi não conhecia tudo. Não, conhecia um pouco do poder de Deus, pois havia experimentado em sua vida aunque muito jovem. Davi, muito jovem, pero já tinha uma experiência com Deus maravilhosa. Então, hermano, em nossa vida, se tu tens experiência com Deus, se tu conheces a Deus, isso vai te dar um campo bueníssimo para pelear e conquistar tuas vitórias. Agora, se tu não conheces, se tu ora e diz assim, bom, eu não sei se Deus me ha escutado, bom, eu não sei se Deus está comigo, bom, irmão, então, já estás perdido. Agora, se tu diz, não, eu conosco meu Senhor, eu sei, como o pastor ha dicho agora, meu nome está escrito em livro da vida, o Senhor me conhece aí. Então, se tu sabes que o Senhor te conhece, tu conheces a Ele, tranquilo, vale? Pois bem, Davi, então, muito jovem, já tinha experiência com Deus. Eu queria perguntar para os jovens da igreja se tem alguma experiência com Deus. Porque eu digo para vocês, hermano, da terra que eu sou e que o pastor João também é, aí os jovens têm uma experiência muito temprana. É como Samuel, não? Muito jovencito, já tinha experiência com Deus, já sabia que alguém lhe falou. Bueno, hermanos, Davi não tinha dúvida de que Deus é fiel. Ele é fiel. Não? Davi não tinha dúvida que Deus era fiel e que ajuda a seus filhos em todo momento. Davi não tinha dúvida que Deus é fiel e que ajuda a seus filhos em todo momento. Davi não tinha essa dúvida. Está em versículo 37, mira que diz assim, Davi dizendo, el Senhor que me librou de las garras del león y del oso, também me librará del poder de esse filisteu. Então, hermano, mira, Davi aqui não disse assim, não, eu vou aí pelear porque Deus é comigo e este gigante já está por terra. Não, ele disse que o Senhor livraria ele del poder del filisteu. E ele não pôs o seu inimigo por abaixo. Não, ele tem poder. Não? Mira como está preparado para a guerra. E Davi, claro, não era nós outros sabemos que Davi era um pastor de ovelhas. Não era um jovem preparado para a guerra. Então, Davi ha dito isto. Pero aí vamos reflexionar aqui. E eu pergunto, has experimentado o poder de Deus em tu vida? Tu has visto algo de Deus em tua vida, irmão, como o poder de Deus? Porque eu digo para você que quando eu estava meditando isso, eu pude dizer, Senhor, he experimentado tu poder em minha vida. É muito importante isso, irmão, em nossa caminhada, sabe que nós outros estamos como cristianos. Segunda pergunta, aqui também para reflexionar. Recuerdas situações específicas em las que Deus te ajudou a superar uma prueba ou a resolver um problema? Recuerda, porque eu digo para você, irmão, que isso aqui toda é minha vida. Recuerdo situações que o Senhor, específicas, que Deus de verdade me ajudou em um momento de prueba. Se for a contar aqui para os irmãos, sabe, então eu deixava ali mensagem para contar essas coisas. Terceiro, se fortaleceu tua fé graças a essa experiência. Por exemplo, tu passou por um problema, Deus te ha dado vitória, e como está tua fé agora? Por isso que digo, irmãos, dizendo para o Senhor, quantas vezes eu disse, Senhor, tu has me atraído para esse país, e aqui tu vas me dar minha vitória. E estou rompendo e sei que pronto contarei
as mais grandes maravilhas do Senhor. Então, irmãos, minha fé ha crescido. E eu digo, mas ha crescido tu confiança em Deus com Ele passado de los anos? Por exemplo, quantos anos tu tens que sirve ao Senhor? Tu fé tem que estar grande. Tu fé já tem que estar aí lista para qualquer que seja a batalha. Então, irmão, em todo isto, o Senhor hace maravilhas e nossa fé vai crescendo. Então, irmão, o primeiro ponto é este: Davi conhecia a Deus. Isso é importante para nossa vida. Segundo, Davi conhecia suas armas. E uma coisa que eu estava pensando, os crentes têm armas. Pero não é como se chama aqui, pastor? Uma pistola destas. Não. As armas de los crentes são espirituais. Por isso, necessitamos conhecê-las. Então, se Davi conhecia suas armas, Saul ofereceu seu uniforme de batalha e suas armas para Davi. Mira, Davi, toma aqui, tu vais lá, já que tu queres pelear com este, pois toma minhas armas, toma aqui meu uniforme. Pero Davi não quis usá-los. Claro, Saul, um homem alto, grande, como vai poner suas armas em um jovem no máximo de 17 anos? É impossível. Pero Saul se prontificou, muito bem. Preferiu então se usar as armas que ele usava a seu diário para proteger as suas ovelhas. Mira, irmão, um pastor de ovelhas agora vai utilizar suas armas, o que ele tem. É como, irmão, Deus dizer assim: mira, tu tienes, eu já tenho te dado as armas que tu necessitas para vencer. Aí tu diz assim: Senhor, pero onde estão? Eu não sei. Bueno, pergunta ao pastor Juan, que ele vai dizer para ti. Então, que tem um pastor? Um bastão, uma bolsa de pastor. Mira, que Davi vai para a guerra, mira. Não? Sua onda com 5 pedras, e eu digo 5 pedras lisas, que Davi escolheu com muito cuidado. Bueno, Davi agora, já que vou para a peleia, tinha aí estas 5 pedras escorridas. Então, irmão, e eu pergunto, isso é coisa de guerra? É arma para ir para a guerra? Pois não. Isso é coisa de um pastor que cuida de ovelhas no campo. Bueno, pois vamos olhar. Estas ele sabia como usá-la. Lá de Saul ele não sabia como usar, pero a de ele sabia. Me mira, o que tu sabes é isto que o Senhor vai utilizar. Vale? É o que tu sabes, o que tu tens. Como o profeta perguntou para a mulher: que tens em casa? Um pouquinho de harina e outro pouquinho de azeite. Bueno, então vamos olhar. É assim que hace o Senhor. Então, irmão, Davi também conhecia qual era a sua arma mais poderosa. Davi sabia que entre essas armas que ele tinha, havia uma mais poderosa todavia. Porque uma pedra não pode ser algo forte. Pero Davi sabia que mais allá das pedras que ele tinha, há uma mais importante. E ele disse: o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mira, irmão, o nome. Por isso também temos que conhecer os nomes de nosso Senhor. Eu não te pergunto, eu apenas digo assim: tu sabes qual é o nome do Senhor que nos sana de enfermidade? Tranquilo. Então, irmãos, Davi sabia o nome do Senhor, e esta era a sua arma mais poderosa. Ele sabia qual era o nome do Senhor. Has visto na Bíblia que pessoas que chamavam Jesus Cristo, filho de Davi, e o Senhor às vezes parava. Disse: não, estou me chamando, esta gente me conhece. Então, quando tu chamas o Senhor por o nome correto, no momento que tu estás passando, o Senhor para e diz: não, há um filho meu me chamando. Há um filho que me chama. Então, conhece o nome do Senhor. Bueno, aqui para reflexionar. Conheces a armadura que Deus ha provisto para seus filhos? Tu conheces? Tu tens que saber. Não, em meu caso eu tenho esta arma que o Senhor me ha dado. Para tudo que necessito eu utilizo uma delas. Muito bem. Agora, se tu queres conhecer melhor estas armas, não? Que o Senhor ha dado para seus filhos, tu tens que ler a carta de Pablo aos Efésios, capítulo 6,
a partir do versículo 10 hasta o 18. Aí tu vas mirar. Aí está a armadura para uma pelea buena. Muito bem, vamos ao terceiro. Davi se conhecia a si mesmo. Mira, Davi se conhecia. Eu tenho que me conhecer a mim mesmo. Se eu vou para uma guerra, se eu estou em algo passando aí, eu tenho que conhecer a mim mesmo. Conhecia sua força. Mira, Davi um jovem de 17 anos, eu estou ponendo 17. Conhecia sua força e sua astúcia para resgatar as ovelhas. Davi dizia, mira, eu para resgatar uma ovelha de leão ou de osso, de qualquer animal que seja, eu sei como hago essas coisas. Então, Davi, ele se conhecia, ele sabia a força, sabia a sua astúcia e conhecia como resgatar uma ovelha. Bueno, esse ele tinha conhecimento. Agora, conhecia sua rapidez e agilidade. Bueno, eu sou rápido nisso, eu sou bueno aqui. Bueno, algo Deus tem me dado. E é assim, irmão, Deus tem nos preparado para vencer. Vale? Deus tem nos preparado para vencer. Então Davi conhecia, então nós devemos conhecer. Bueno, eu sou despacio aqui, pero aqui eu sou melhor. Aqui eu vou despacio, pero aqui eu vou melhor. Então Davi conhecia sua rapidez e sua agilidade. Sabia qual era a distância perfeita para atacar com efetividade, sem arriesgar-se demasiado. Davi dizia, não, eu tenho que me pôr uma certa distância deste filisteu. Eu não posso me acercar demasiado. Saber, conhecer essa distância. Davi sabia que não podia se acercar demasiado do inimigo. Então, irmão, isso tu tens que conhecer a ti. Bueno, eu posso me acercar a isto? Um dia, pastor Juan, só para contar isso. Um dia em Brasília, um jovem estava evangelizando nas chicas. E eu ia passando na calle. E esse jovem, quando viu a mim, irmão Augusto, por favor. E eu me acerquei, que passa, irmão? Disse, mira, irmão, eu estou evangelizando, eu quero ganhar essas almas. E eu digo, tu vas ganhar essas almas, tu vais perder a tua. Porque como estava aí, era um problema sério. Então, irmão, tem que se conhecer onde tu estás, onde tu vas, entende? Tem que saber, porque às vezes tu pensa que vai ganhar a batalha e vais a perder. E muitos cristianos han perdido, hein? Cuidado de onde tu vais. Então, se Davi sabia a distância perfeita para atacar com efetividade e sem se arriesgar demasiado. Ele conhecia as habilidades que Deus lhe havia dado. Ele sabia, aqui sou bueno, aqui não. Então eu sei. E las usava com confiança. Isso quando tu vai ler o capítulo 17, versículo 34 e 36, Davi está dizendo essas coisas. Agora, uma reflexão. Conoce os talentos, dones e fortalezas que Deus te ha dado? Porque, irmão, uma coisa é certa, tu tens talento, tu tens dones. Tranquilo que o Senhor te ha dado. Não diga para mim que não, porque eu sei. Como sabe, pastor? Eu sei. Se o Espírito de Deus não estiver em tua vida, eu dizia, não, tu não tens. Mas como Ele está, então se tu tens dones, tu tens talentos, hein? E fortalezas que Deus te ha dado. Deus te ha dado fortaleza. Tu pensa que tu estás desprotegido? Não, há uma muralha, há uma parede mais forte que esta do teu lado. Sabias? Quando tu vai ler o livro de Job, tu vais mirar. Porque aí o inimigo disse, como que Job não vai poder te servir, ó Deus, porque tu has cercado ele. Mira, protegido de todo. Assim é o crente. Assim somos nós outros. Protegido. Então, irmãos, aqui temos que saber isto, que o Senhor tem posto fortalezas. Mira, o que o pastor ha dito aqui para irmão Pedro e sua família é verdade. A partir de hora inimigo, por exemplo, pastor, ayer o irmão Pedro vinha contando que sua hijita ia caindo da cama. Ele disse que não se desperta fácil. Só é o Senhor que desperta ele pela manhã, porque Pedro tem responsabilidade, ele diz, desperta Pedro, não? E sua hijita ia caindo da cama, e disse que de repente ela olhando, ele mirou sua hija caindo da cama, e ele correu a mão e segurou sua hija pelos pés, pelas pernas. Então, irmão, pero agora, como eu disse Pedro, o inimigo sempre busca ser algo para nos entristecer. Pero o Senhor cuida. Não? O Senhor cuida. Então, agora, irmão Pedro, tranquilo, há uma fortaleza.
Para entrar aí, hermano, só se Ele permitir, se não, adeus. Vale? Então, seguro. Então, hermanos, Deus nos ha criado. Agora isso aqui, eu me encantei com isso quando veio em minha cabeça. Deus nos ha criado com um propósito. Hermano, então, tudo que passou em tua vida, tranquilo, tu não conhecia o Senhor, ou se conhecia, pero tu has sido criado com um propósito. Tu não estás aqui porque tu queres. Eu não estou aqui em Espanha com minha família, com minha esposa, porque eu quero. Não, Deus me ha traído para cá. Há um propósito, hermano, porque estou aqui nessa igreja, porque venho conhecer o pastor Juan. Há um propósito, por que tu estás aqui? Sabes? Sim, tu foste criado por um propósito e espera que aportemos, vale, hermanos, lo mejor de nós outros para bendecir e ajudar a las pessoas de nosso entorno. É para isso, o Senhor te pôs para te ajudar. Ajuda, irmão, tranquilo, porque Deus é em tua vida e se tu dá, Ele vai multiplicar. Se tu dá, Ele vai multiplicar. Se tu haces, alguém vai fazer por ti também. E é uma bendição para allá e para cá. Vem coisa em minha cabeça, pero não posso dizer. Então, irmãos, vamos a quarto já. São 5, 4. Davi não se deixou intimidar por lo que viu. Mira, o que Davi estava vendo? Um homem de quase 3 metros, hermano, de altura, preparado para a guerra. Hasta mesmo disseram para ele: tu não puedes, este aí luta desde jovem, é treinado para isso, e tu não. Pero Davi mirou, homem grande, forte, pero, dijo aqui, não se deixou intimidar. Mira, muitos gigantes, hermano, que aparecem para nós outros, e o pior é que há pessoas que estão junto de ti, que não, hermano, tu não puedes, homem, tranquilo, tu não puedes. Não, tu és muito malo em isso, não. Pero eu falei antes, tu conheces tu Deus? Tranquilo. Então Davi não se deixou, hermano, intimidar pelo que viu, porque ele viu, claro, um homem grande, e que desafiava, já estava aí essa peleia há 40 dias. Tem homem aí, vem aqui, 40 dias, e nadie. Saul não era um homem grande também, forte? Por que não fui aí pelear por suas ovelhas? Pero não fui, estava intimidado. E disse lá aqui na Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 2, que Saul era grande também, um homem que se sobressalia de los outros. Por que não fui pelear por suas ovelhas? Pois estava intimidado. Por quê? Que mirou este homem para se poder tímido? O tamanho e a armadura de Goliat. Isto então lhe puso medo. Não vou. O homem é grande, é forte, mira suas armas. Então teve medo, se intimidou e não foi. Então, irmãos, Davi se encontrou agora em algo em que os demais não se fijaram. Mira como é uma pessoa, hermano, que conhece seu Deus e sabe que Ele pode fazer. Ele vê algo que outros não podem ver. Por exemplo, tu estás mirando por um lado e se bueno, aqui não vê salida. É como estou dentro de 4 paredes e não tenho por onde sair, e agora, o que eu hago? Então, irmãos, pero Davi observou, encontrou algo que os demais soldados que estavam ali, um montão de eles de Israel, não se fijaram. E Davi encontrou. Vamos olhar. Um pequeno espaço de la frente del gigante que estava exposto. Bem na frente del gigante. Tinha uma brecha. Mira, os outros não veio aquele homem grande, veio um homem preparado para a guerra, um homem que vencia as batalhas por seu povo, e tal, a gente mirava isso, e todos se temblavam aí que não ia. Então Davi mirou, opa, há aqui um espaço, irmão, eu te digo, há um espaço, há um outro caminho para a tua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vale? Há um espaço, sim, vai cair, se vai cair o inimigo, e tu vais mirar, depois tu vai mirar, Senhor, de verdade que havia esse espaço. Muito bem, um pequeno espaço delante aí, então assim, na frente desse gigante que estava exposto. E Davi
Es aqui. Bueno, agora, hermano, Davi não tinha uma flecha. Bueno, concentrou sua atenção em acertar ali. Davi disse: eu tenho que acertar ali. Ali está. Tenho que acertar ali. Dar um bom golpe, justo em esse ponto. Davi se ferrou. Bueno, é ali, não? Então, hermano, assim se lo venceu. Em este ponto que estava aí, para reflexionar. Aproveite as oportunidades que Deus põe em tu vida. Tu tens aproveitado? Pero, hermano Augusto, é de uma batalha, de uma guerra, não importa. O Senhor te pôs aí porque Ele sabe que tu puedes vencer. Que tu puedes vencer. Então, segundo, te enfocas em las puertas que Deus põe em tu vida? Hermano, te enfoca. Eu sei, conosco pessoas que reclamam, que não aceita e que se queda falando coisas que não deve falar. De uma puerta, a vez que o Senhor lhe ha aberto, homem, mulher, escucha, o Senhor te ha puesto aí por causa de algo que tu tienes que fazer. O que tu necessita, Ele vai añadir nas coisas, não te preocupes. Pero te preocupa que tem alguém aí que necessita de uma palavra tua. E quando tu hicieres isto, o Senhor te saca de aí e te põe em outro lugar melhor. Enfócate nas portas que Deus põe em tu vida. Enfócate nisso, irmão. E hazlo melhor e tu verás a mão do Senhor. Linda tu mente com a palavra de Deus e vais ao Padre em oração cada dia para receber o ânimo necessário. O que tu tens em tu cabeça da palavra de Deus? Puedes recitar alguns versículos da Bíblia de memória? Porque se não puedes, então a Bíblia está aí acostada e nada puedes fazer. Bueno, vamos olhar. Lo último. Davi tinha, graças meu irmão. Davi tinha um propósito. Bueno, primeiro Davi não foi ao campo de batalha porque quis. Ele foi mandado, certo? Ele foi mandado para ver seus irmãos, para levar aí algo para comer. Ele foi, não? Então, o propósito de Davi em sua vida era que em tudo o que ele fazia era glorificar a Deus. Ele queria glorificar a Deus. Bueno, a glória seria para Deus. Em la cabeça de Davi era isto. Seu nome seria exaltado. Que Davi queria ver a Deus, porque quando ele foi pelear com o gigante, ele disse: todos conhecerão que há Deus em Israel. Ele não disse assim: não, vai mirar aquele resto aqui de Israel é bueno. Não, ele disse: todos conhecerão que há Deus em Israel. Versículo 47 está aí. Então, irmãos, o que Davi queria era que o nome do Senhor seria exaltado. A forma em que Deus batalha, ou as armas que Ele usa, podem parecer ilógicas, humanamente falando. Aí é claro, irmão. Como que as pessoas vão dizer que Davi ia para uma guerra com essas armas de pastor, iria vencer? Se for a votar para quem vai ganhar, quem ganha? Goliat ou Davi? Claro, todo mundo ia votar em Goliat. Pero todos nós podemos votar em Goliat. Pero Deus votou em Davi. Não? Deus aí tu la puesta a Davi. Bueno, irmão, então, mira uma coisa. A forma em que Deus batalha, irmãos, a forma, não? Ou as armas que Ele usa, podem parecer, Senhor, mas como que vou fazer isso? Sim, utiliza o que tens, o que Deus tem te dado, e tu vais ver a obra que o Senhor vai fazer. Então, irmãos, sin embargo, suas armas são as mais efetivas. Mira, uma pequena que seja como uma pedra, são mais efetivas. Agora, sabe por quê, irmão? Porque o que Deus tem te dado não está só como algo dado, não, isto está lleno de poder. Tu pensa que aquelas pedras de Davi, ou que Davi era muito bueno para tirar uma pedra e acertar na frente desse gigante?
Não. Era Deus, porque quando Deus dá algo, está lleno de poder, sabe? Essas coisas estão rellenadas, estão completas. E tu não tens que ter dúvida, não, vou ela pelear, vou pelear, e o Senhor vai me dar vitória, porque Ele falou comigo. Então, meus irmãos, estão llenas de poder as armas que Deus te ha dado. Com sua bendição, eles nos levam a glorificar seu nome. Termino aqui. Haces todo para a glória de Deus ou te envaneces em tus logros? O que estás fazendo, irmãos, com os logros que tu tens em tua vida? Tu glorifica a Deus? Hace para a glória de Deus? Ou tu diz, não, sou eu que he conquistado, sou eu que estudei, e eu lo sei, não? Então, eu hablo bem espanhol, eu sei como fazer as coisas, como, não, em qualquer lugar onde vaya, pois eu hablo bem. Então, eu he conseguido, sou eu. Haces todo para a glória de Deus ou te envaneces em tus logros? Hablas de las coisas de Deus? Hablas de las coisas que Deus hace em tu vida? Quando tu estás por aí, tu hablas de las coisas que Deus ha hecho em tu vida? Porque eu posso contar delas minhas, não? E de Deus, o que estou dizendo? Prefere falar de ti, de tu inteligência, de tu força e de tu destreza? É assim? Haz um recuento de coisas inexplicáveis que has visto em tu vida. Por exemplo, provisão em um momento oportuno. No momento que tu não tinha algo, vindo a provisão de Deus. Eu pus isso aqui porque passou comigo. No momento que eu não tinha, chegou a provisão de Deus. Então, irmãos, põe aí, apunta o que Deus ha hecho. Segundo, proteção de algum mal. Eu também pus aqui porque passou comigo. O Senhor me guardou, porque um homem apontou uma pistola para mim, delante de mim. Eu não tinha problema nenhum com este homem. La pelea com outro, mas como eu era companheiro deste homem, ele apontou para mim, pastor Juan. Mas estou aqui vivo. O Senhor me guardou, por isso que pus aqui, proteção de algum mal. E muitos outros o Senhor me ha guardado. E quantos irmãos o Senhor não tem livrado a ti de peligros? O Senhor te ha protegido. Sanidade ou melhoria de saúde? Pois digo também que o Senhor me ha sanado de muitas enfermidades. E por isso não tive medo de tomar essas vacinas. Meu sangue está mesclado, pastor Juan. Toda a cena que eu mesclo mais um pouco. Eu sou uno com Cristo, não foi assim a canção de hoje? Quem se une com o Senhor é uno. Pois assim é comigo. És contigo também, alaba o Senhor. Então, meus irmãos, saúde, maravilha. Dá a glória a Deus, agradece ao Padre e conta a outros suas maravilhas. Hermano, não ouvida desta palavra de hoje. O Senhor quer que tu conte a la gente lo que Deus ha hecho em tu vida. Vale? Cuenta para la gente. Por exemplo, se Deus ha hecho algo contigo, chega aqui, pastor Juan, deixa eu dizer algo. Pastor Juan te dá o microfone e diz, mano, Jesus Cristo me sanou, amém. Então, pastor Juan, digo para você, e muitas graças, pastor, por este momento, que Deus ha hecho maravilhas em minha vida, está haciendo, e eu vou contar as maravilhas do Senhor aqui. Outro dia, dito isso e repito, vou contar, pastor Juan, as maravilhas do Senhor, porque, irmão, eu digo para vocês, quando minha esposa passou 10 ou quase 11 meses para a renovação, perdemos trabalho, não conseguíamos, temos aí um documento que tenho gastado em minha casa da BOI, que é um documento, né, do governo, que diz tanta coisa aí, e lá a gente não, perdemos trabalho, pedimos ajuda, graças a Deus por essa igreja, por esse pastor que nos ajudou, sabe, irmãos, e muitas coisas. Então, agora tinha o problema de meu carnet de conduzir, não conseguia, me descia uma coisa, a outra aí na DRT me descia a outra, e estava difícil. Pero ali tenho, pastor, o papel, que fui aí por a última vez,
E me ha dado, dice, aguarda 30 dias que llegue o documento em sua casa. Oh? E por último, chamei um homem, como he contado para o pastor, necessito de um trabalho. E o homem disse, pois vem el lunes e vamos trabalhar. Já vou amanhã. E assim é, meus irmãos. Então, irmão, grandes coisas ha hecho o Senhor por mim, por isso estou contento. Graças, pastor Juan.